Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Celebramos a solenidade da Imaculada Concepção de Maria, neste tempo do Advento, dentro do tempo do Advento, em preparação para o Natal, o nascimento de Jesus. Tem um significado muito importante, muito grande, essa festa, esta solenidade, dizer que Maria, ela foi concebida sem pecado, se tornou um dogma de fé da nossa igreja. No ano 1850, pelo Papa Pio IX, foi declarado o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que a igreja diz? A igreja diz que Maria, ela foi preservada desde o seu nascimento, foi preservada do pecado original e de todo o pecado. Maria não conheceu o pecado, ela foi preservada por antecipação do pecado que nos leva para as trevas, para a escuridão. Maria, ela foi preservada de todo esse pecado. Por isso a concepção de Maria, a Imaculada Concepção, onde ela não conheceu a miséria do pecado, mas somente a graça de Deus, a graça santificante. Por isso nós dizemos e temos esse título a Nossa Senhora, que é um dogma de fé, Imaculada Conceição. Ela é pura, santa, sem mancha, sem ruga, todo o esplendor da sua beleza se revela em Maria, nossa mãe. Mas para nós entendermos, vamos à palavra de Deus. Na primeira leitura, livro do Gênesis, nos mostrava que Adão e Eva pecaram por desobediência. Então Deus, que colocou Adão e Eva lá no paraíso, era maravilhoso, tudo em sintonia, uma harmonia total, e disse: não comais do fruto da árvore proibida. Aí a serpente veio, tentou Eva, foi lá, comeu o fruto, Adão também, desobedeceram a Deus.
Depois da desobediência, o que eles fizeram? Se esconderam, né? Por medo de Deus e também por vergonha. Não é assim que o ser humano, não é assim que acontece no ser humano? Depois do pecado, a vergonha, né? A vergonha diante de Deus, muitas vezes, a vergonha de confessar o pecado, a vergonha de dizer, Senhor, eu pequei, é a vergonha, o medo de Deus. Então eles se esconderam, mas quem toma a atitude de ir ao encontro de Adão e Eva, foi o próprio Deus. Deus é que vai e diz, e pergunta, onde vocês estão? Onde estás? E eles se esconderam porque estavam nus, a vergonha. Depois Adão disse assim, foi Eva que me levou a pecar. Eva disse, foi a serpente. Ou seja, não tem a capacidade de assumir a responsabilidade daquilo que eles fizeram. Então, quando nós olhamos para Adão e Eva, são dois personagens bíblicos, né? Mas ali em Adão e Eva está a nossa humanidade. Nós somos humanos. Adão e Eva representam a nossa humanidade pecadora, que muitas vezes quer se colocar no lugar de Deus, muitas vezes não quer ficar na sua posição como ser humano. O ser humano muitas vezes quer tomar o lugar de Deus, quer ter o conhecimento total de Deus, né? Então, desobedece a Deus, não deixa ser orientado pelas coisas divinas, quer se tornar o dono de si mesmo, dizendo, não, eu posso, não preciso de Deus, eu não preciso de Deus, eu posso me tornar grande, poderoso, eu posso me tornar uma pessoa com todos os poderes deste mundo. Não é assim o ser humano muitas vezes? O pecado, ele entra na nossa vida por desobediência a Deus, e porque muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós muitas vezes não aceitamos a nossa criatura humana, a nossa humanidade, e por isso pecamos. Todo pecado é uma desobediência aos mandamentos e às leis de Deus. Mas veja, o que nos mostra a liturgia da palavra? Na segunda leitura, nos mostra que nós fomos chamados a sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, sob o seu olhar, no amor. Somos chamados desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dos olhos de Deus no amor. Então, este é o convite para a santidade. Veja, lá na primeira leitura nos mostra que eles viviam no paraíso, perderam o paraíso por causa da desobediência, né? Deus amaldiçoou a serpente, e aí eles começaram a caminhar pelo deserto, né? O deserto significa aonde nós precisamos buscar a graça de Deus, renúncia, precisamos nos converter, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos confessar os pecados, a gente sofre, a gente passa por provações, tudo isso é o deserto. Nós vivemos no deserto. Adão e Eva desobedeceram, foram expulsos do paraíso, caminharam pelo deserto. Nós caminhamos pelo deserto. Mas veja, nada está perdido, né? Porque nós vamos novamente em busca do paraíso eterno. É para lá que nós caminhamos, né? Por isso a segunda leitura, ela vai destacar que nós somos chamados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Somos filhos adotivos de Deus. Deus coloca a esperança, ou melhor, Deus confia que nós podemos caminhar pelo deserto e chegar novamente ao paraíso eterno, né? Aquilo que foi perdido, nós conquistamos por Jesus, que foi crucificado na cruz. É Ele que nos dá esta graça. Só que nós ainda estamos caminhando neste deserto, né? Nos mostra no Evangelho que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo então revela a Nossa Senhora
que ela vai ser a mãe do Salvador, que ela vai conceber um filho, será chamado Jesus, Filho de Deus. Ele será grande, será poderoso e virá para salvar toda a humanidade. E Maria parece que não compreendeu todo este grande mistério, né? Aliás, o mistério de Deus não é para ser compreendido. O ser humano que muitas vezes diz assim: enquanto eu não descobrir o mistério de Deus, eu não vou crer. Ele nunca conseguirá compreender a grandiosidade do mistério de Deus. Nunca, porque Deus é grande, é imenso, nós somos pequenos, minúsculos. Para nós o que nos cabe é fazer como Maria, né? Ela que disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela também não compreendeu todo o mistério do amor de Deus, mas ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, para nós seres humanos, para que nós possamos alcançar a santidade, para que nós sejamos santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus, nós precisamos viver como Maria. Na liturgia de hoje, no prefácio, nós vamos ouvir que Maria é aquela que foi preservada da mancha, do pecado original, de toda a culpa. Ela é sem ruga, é esplendorosa de beleza, e ela é o modelo de santidade para nós. É o modelo de santidade. Todos os santos da nossa igreja, eles alcançaram a santidade olhando para Maria. Todos eles foram marianos, né? Tiveram uma grande devoção a Nossa Senhora. Todos os santos da nossa igreja alcançaram a santidade observando como modelo a própria mãe de Jesus. E nós também somos chamados, né? Ela é um modelo de santidade para nós. Portanto, nessa liturgia dominical, na festa da Imaculada Conceição, nós somos chamados a estarmos caminhando com Maria neste deserto da nossa vida, onde muitas vezes a gente se depara com dificuldades, problemas, cansaços, doenças, preocupações, provações. Vamos caminhar com Maria, ela está conosco, né? Para nos levar para o paraíso eterno, para que nós possamos novamente receber esse dom de Deus, este grande dom de Deus, que já recebemos no dia do nosso batismo, onde somos perdoados do pecado original, mas ainda temos a tendência para o pecado, caminhamos pelo deserto, e o nosso rumo, o nosso objetivo, a nossa finalidade, sempre é o paraíso eterno, sempre é a graça de Deus, sempre é buscar a santidade, e é para isso que nós caminhamos como igreja, para isso que nós professamos a fé em Jesus, é para isso que nós nos reunimos, para celebrar a palavra de Deus, a Eucaristia, porque o Senhor já nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis, para sermos filhos adotivos e para participarmos da alegria eterna com Cristo nosso Senhor.